Agora, 5h16, Jéssica Aquino tem entrevista agora por telefone, né? Exatamente, Sueli Gonçalves. Uma coisa que acho que todos os meses sempre as pessoas falam nas redes sociais a respeito dessa... Seja bem ou de ruim, polarização, né? Seja bem ou ruim, às vezes mais ruim do que bem. Mas neste ano, a Lei Rouanet completa 35 anos. Neste momento, a norma atravessa um momento, uma situação crítica, né? Na história, com extremos entre oportunidades, críticas e contradições. Ela foi criada para ampliar o acesso ao financiamento cultural por meio da renúncia fiscal. E aí, estudos do Observatório da Cultura do Brasil mostram que cerca de 80% dos recursos se concentram no eixo Rio-São Paulo, com uma forte incidência em bairros nobres como Pinheiros. Já as regiões periféricas, o norte do país, o interior e a ampla maioria dos trabalhadores da cultura permanecem fora desse sistema. Para a gente falar sobre isso, sobre essa lei, entender, né, essa coisa da Lei Rouanet, que muitas vezes as pessoas confundem aí como é que funciona, a gente está agora ao telefone com um colaborador do Observatório da Cultura do Brasil, o Manuel Neto. Manuel, muito boa tarde, seja bem-vindo, você está entre nós. Muito obrigado, estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, perfeitamente. Acho que a gente é um poderia prazer começar... estar falando com os ouvintes e... Contem comigo, vamos bater um papo sobre a Rouanet, um papo franco e diferente do que está acontecendo justamente na incompreendida Rouanet, nas polarizações. Acho que a população precisa de esclarecimentos mais reais para a gente poder tratar isso com respeito, porque é política pública, é um direito cidadão e eu acho que está na hora da gente tratar mais seriamente da Rouanet, então eu agradeço o espaço. Manuel, para a gente começar falando, acho que a gente precisa explicar como é que funciona a Lei Rouanet, porque às vezes as pessoas não entendem, não sabem, acham que vem dinheiro diretamente do governo para ações culturais e que não há um controle. Então, como é que funciona essa questão de você solicitar aí a Lei Rouanet para ter incentivo à cultura? Perfeito. A Rouanet nada mais é do que um mecanismo fiscal de incentivo na linha do social-liberalismo, da social-democracia, que proporciona que grandes empresas que possam abater seus impostos troquem com o governo esse imposto e o governo nada mais faz, no caso do Ministério da Cultura, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, os pareceristas, do que aprovar projetos, né, de muitos projetos, inclusive, do meio cultural brasileiro, de todas as áreas, todas as regiões, para que eles, com essa carta na mão, possam trocar com as empresas pelo patrocínio. Então, é um mecanismo interessante, porque ao invés do governo fazer, vamos dizer assim, algum tipo de julgamento, né, quem faz a análise são as empresas. E isso daí, ao mesmo tempo, também gera contradições, mas eu acho que a gente volta nisso depois. Então, a Rouanet é o principal mecanismo de financiamento da cultura no Brasil. Ele acaba sendo também o mais controverso, porque existe uma sensação pública que artistas mais renomados, né, aparecem mais e que muitos artistas reclamam que não tiveram acesso ao recurso. Mas isso não é por causa da questão do governo, como você bem lembrou, porque a aprovação dos projetos ela é dada para todos que apresentem bons projetos. E são, a números atuais, 22.500 projetos inscritos esse ano pelo Brasil inteiro. O problema é na fase da captação, porque realmente um número ínfimo acaba captando. Agora, hoje é o aniversário da Lei Rouanet, olha que coincidência. Hoje é justamente o aniversário da Rouanet, que era em 91, né, no dia 23 de dezembro de 91. E a Lei Rouanet, nesse contexto, está justamente comemorando um avanço, mais recursos, mais projetos, ao mesmo tempo uma forte saraivada de críticas e um discurso potente do governo de apoio à cultura, principalmente no quesito do que ela proporciona, dos números, dos benefícios, né, dos empregos gerados, mas ao mesmo tempo fortemente carregada de contradições históricas que precisam ser solucionadas.
E, Manuel, inclusive, uma das minhas perguntas era justamente para entender por que existe tantas críticas em torno da Lei Rouanet, que já está aí há esses 35 anos, né, fazendo essa valorização, incentivo e até mesmo tendo várias regras, né, para quem vai realmente solicitar a Lei Rouanet. Então, por que tanta polêmica em torno dela? Bem, a primeira questão é relacionada ao uso político. Como o eleitorado e boa parte do meio artístico acabam se dividindo, que não é bem verdade, mas um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, que nem dizer que o pessoal da MPB é mais da esquerda e que do sertanejo é mais da direita. Mas esse tipo de analogia, ela vale no sentido de que alguns agrupamentos acham que o Estado não deveria fomentar, mas olha, o agronegócio, a indústria automobilística são fomentados, recebem incentivos fiscais. E gera empregos. A cultura também gera empregos. E, aliás, geram muitos empregos e muitos impostos. Então, ela é importante para a economia nacional. Agora, por outro lado, existem grupos que defendem a lei como ela está. Então, com algumas contradições, no entanto, eles querem que tenham esses recursos. Nesse jogo político, existe o uso dos interesses dos blocos de poder e dos grupos mais à direita e à esquerda, que querem disputar o eleitorado e, ao mesmo tempo, falar mal ou falar bem. E nessa disputa de narrativas, né, e na polarização, acontece que a cultura virou um dos alvos principais do conflito político nacional. E é muito fácil, a partir disso, para dizer que são pessoas ou sem moral, ou que são os mesmos de sempre, ou que são artistas de esquerda, associar nomes famosos com a Lei Rouanet. Por outro lado, dados recentes de um senador apontam que números do sertanejo teriam captado muito mais grandes nomes, só que a informação não é totalmente verídica, já que a gente apurou, e na verdade tem muitas prefeituras que dão muito dinheiro, e também as tais das emendas secretas, para essas duplas sertanejas. Então, notem como é um tipo de diz que me diz, é muito boato, é muita boataria. Isso alimenta as redes sociais. Vocês sabem perfeitamente que as redes sociais, elas correm muito no boato, muito nas mentiras, parece que o povo gosta, né, de boataria. E isso é o que prevalece. Só que a verdadeira polêmica da Rouanet não é esse recurso dado supostamente a artistas, porque, na verdade, a Lei Rouanet não foi criada para artistas. A Lei Rouanet foi criada para dar isenção de impostos para grandes empresas. São as empresas que trocam os impostos e recebem a mídia. Eles escolhem os artistas com o departamento de marketing deles. E existem muitas suspeitas de que o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, em relatórios recentes que podem ser lidos no livro 40 anos do Ministério da Cultura, lançado pelo Observatório da Cultura do Brasil, do qual eu fui um dos colaboradores do livro, ele aponta com essas auditorias de que alguns nomes de captadores e ficando o mesmo time jogando, né, os mesmos proponentes e os mesmos avaliadores dos projetos, né, acabam também sendo os mesmos, e um grande furo na prestação de contas. Isso foi chocante para quem é pesquisador da área, porque se descobriu que 26 mil projetos, já foi até atualizado, já tem 29 mil projetos, não teve um fechamento de contas adequado no sistema. E o Tribunal de Contas da União apontou que é necessário que tenha transparência junto com a agilidade. Não adianta ter agilidade, mas não ter uma eficácia e uma transparência nessa prestação de contas. Todo esse cenário tem feito um efeito de transbordamento. Se vocês notarem, tem muito tema da Rouanet esse ano. Voltou forte. A imprensa inteira falando, muitas denúncias, algumas não são verdadeiras, né, e muita defesa. Porque na medida que o próprio governo está na posição favorável com a Rouanet, porque é um mecanismo interessante, né, existe do outro lado questões que são reais, que precisam talvez ser melhoradas. E como todos têm tomado uma posição de analisar, de criticar ideologicamente, ou fazer uma crítica mais propositiva, né, para melhorar, também tem as defesas incondicionais. E eu acho que a partir disso a Lei Rouanet tem virado uma grande polêmica. Recentemente foi feita uma entrevista numa grande revista do Brasil,
com a própria ministra da Cultura, que ela chamou a Lei Rouanet de moderna e eficaz. E a Lei Rouanet está ultrapassada. Por que ela está ultrapassada? Porque na Constituição de 88, e depois com o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, que inclui os municípios, que inclui a diversidade, as muitas culturas dos povos, né? Cada estado, cada região tem sua cultura. Essas políticas têm que ser mais distributivas. Elas precisam incluir grupos e comunidades culturais, não ficar concentrado nos grandes espetáculos e nos grandes centros, já que hoje em dia 80% do recurso ainda continua em São Paulo e Rio, e pesquisa do Ibira 30, Observatório de São Paulo, revelou que o dinheiro em São Paulo não vai às favelas, não vai à periferia, e fica no bairro Pinheiros, que é o mais caro do Brasil. R$18 mil per capita do dinheiro público vai justamente onde já tem muita riqueza, enquanto o investido do governo brasileiro nas favelas é 30 centavos por pessoa desse mesmo recurso. Então tem uma contradição aí que precisa ser resolvida. Basicamente a Lei Rouanet ela é relevante. Todo mundo ama a cultura, não adianta a pessoa dizer que é de direita ou de esquerda e dizer que não gosta. Quem que não gosta de uma novela, de um filme? Quem que não gosta de um livro? Quem que não vai a uma peça de teatro, um espetáculo, uma festa popular? Sem investimento da cultura, fica difícil de viabilizar tudo isso. Agora, como melhorar o mecanismo? Acho que esse é o ponto. Como fazer garantir para ele chegar no Pará, né, no Acre, no Piauí? Porque tem lugares no Brasil que tem mais dificuldade de acesso com esse recurso. A região amazônica, especialmente, né, existe uma disparidade da aplicação do recurso. E o governo está fazendo uma reforma que é dentro das normas da lei, né, seria o conjunto menor de regras, sem mexer na lei maior. E muitos técnicos, especialistas de BDCult, PEA, mesmo do Observatório da Cultura do Brasil, têm apontado que tem contradições demais, e alguns têm defendido a ideia de que tem que fazer melhorias mais incisivas. E eu acho que esse é o ponto. A Lei Rouanet, ela é necessária, mas ela não está chegando de uma forma proporcional na população brasileira. Hoje 2% só da população realmente assiste espetáculos, consome produtos culturais. Manuel, acho que a gente perdeu um contato aqui com ele. Acho que caiu mesmo dessa vez. Deixa o Lucas ver se restabelece aqui. Mas é importante, Jéssica, a gente trazer ao conhecimento das pessoas o que de fato é a Lei Rouanet, a importância dela socialmente falando, né? Inclusive tem a participação aqui do nosso ouvinte Cláudia. Ela disse que assistiu uma apresentação cultural maravilhosa numa praça de João Pessoa, totalmente de graça, graças à Lei Rouanet. É a questão do incentivo, né? É importante demais. Acho que a gente restabeleceu o contato, não foi? Manuel, nos ouve agora? Ouço. Agora eu estava ouvindo vocês. Foi. A gente não estava ouvindo. Quilômetros de distância. Entendi. Pois é. Ficou aqui mudo pra gente. Eu estou aqui no Sul e defendendo o Brasil todo, veja. O Brasil é plural diversificado. Temos que amar o Brasil e a todos nós, né? Fazemos parte do povo. Bom, é isso, né, Su? A gente, mesmo assim, a gente conseguiu restabelecer, mas para te agradecer mesmo, sabe, Manuel, por trazer essas informações, trazer o conhecimento e trazer essa reflexão, né, sobre o que é a Lei Rouanet. Então a gente quer agradecer demais a sua participação conosco. Eu que agradeço, e vamos trabalhar pela cultura do Brasil de todas as regiões. Como? Melhorando a Rouanet para que ela atenda a todos. Acho que esse é o ponto, é o que eu agradeço aí ao final pelo espaço que vocês ofertaram, e tenham uma boa tarde. Obrigado aos ouvintes aí, espero que a informação tenha ajudado. Com certeza, obrigada. É isso, Jéssica, a gente vai tentar em um outro momento voltar a falar sobre isso de novo, porque de fato é um tema muito importante. Hoje era a celebração, né, dos 35 anos, vem trazendo aí informações sobre isso, e a gente vai aprofundar mais em um outro momento, porque a Lei Rouanet realmente é algo que é importante para ser bem utilizada, é melhor ainda, né? É isso, Eli Gonçalves. Vamos para o nosso intervalo? Vamos. Rapidinho, gente, a gente volta. Você ouve Entre Nós, na Band News João Pessoa.